Bom dia, meus queridos clientes, amigos, família, curiosos. Então, só para lembrar vocês o que eu estou fazendo aqui. Toda segunda-feira, a minha ideia. Hoje o deu certo, ó, viu? Me achou? Toda segunda-feira eu vou convidar um especialista para fazer uma entrevista comigo. As perguntas que eu vou fazer para ele são perguntas frequentes de clientes, que deixam os clientes em dúvida se é certo, se é errado, porque são pessoas que querem fazer com que seu cachorrinho, seu gatinho, se tenha saúde na sua mão, né? Então essa série de lives é uma ideia de como tu pode ser responsável com o seu animal. É gratuita, não tem custo nenhum, então se vocês quiserem, compartilhem. E a convidada de hoje vai falar sobre um dos assuntos mais importantes que a gente tem em todas as consultas clínicas, de qualquer tipo, porque eu sou clínica geral. Então eu atendo tudo que é tipo de sistema. Agora, não importa o sistema que eu estou atendendo, a dúvida é a alimentação. Inclusive, quando eu saio com meus amigos, quando eu estou em eventos sociais e não trabalhando, sempre me aparece alguém e me pergunta alguma coisa sobre alimentação. Então eu acho muito importante essa live de hoje e eu já vou chamar ela porque são tantas perguntas recorrentes que a gente talvez não tenha tempo para resolver elas todas hoje. Oi, todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Se quiserem ir enviando dúvidas durante a live, sejam bem-vindos, tá? Então, eu vou chamar a Giovana. Vamos ver se ela aceitou. Olá! Bom dia! Só tem que virar a câmera, acontece com todo mundo. Aqui. Ali. Oi, Gil! Que bom te ter aqui com nós! Primeiro, eu quero que tu se apresente para o pessoal, que geralmente esse horário a galera tá indo pro trabalho, mas depois tem muita gente que assiste, porque eu deixo salva a live, tá, gente? Muito legal. Então, te apresento. Então tá, bom dia pessoal, eu me chamo Giovana, Giovana Casagrande, trabalho com a parte de gastroenterologia, endoscopia, e eu busquei especialização em nutrição em função de auxiliar os tratamentos que a gente tem dos pacientes, né? Então, eu não consigo hoje atuar mais como uma especialidade de gastro se eu não trouxer a nutrição junto comigo, porque a gente lida com doenças muito graves, né? Então, eu acabei buscando essa especialização também para poder agregar e melhorar a conduta clínica com os pacientes. Então, seriam muitos colegas nefrologistas e endócrinos também. Então, são áreas que a gente trabalha muito junto na parte da nutrição. Fiquei bem feliz pelo convite também. Imagina, a Giovana, a gente sempre encaminha pacientes quando a gente vê que a situação fugiu do controle, o caso não está engrenando, porque a gente sabe que são profissionais especialistas muito capacitados em Caxias do Sul, inclusive, né? E a Giovana é uma que salva a gente de várias situações a gente podia gravar aquele programa, né? O que o meu cachorro comeu, né? De tanta coisa que a gente encaminha pra A gente faz conexão. Mas, enfim, é isso aí. Vamos começar com as perguntas, então, porque a gente só tem até as 9. E tem muitas perguntas importantes, né? Não tem como a gente selecionar por grau de importância. Então, posso dar comida caseira para o meu pet? Essa é a primeira pergunta. Uma pergunta bem comum, inclusive, no consultório, né? Para todos os clínicos, a grande maioria. A gente pode fazer. A gente pode dar comida caseira. A comida caseira não é a lasanha. Eu sempre digo isso, gente, né? O churrasquinho, não é a lasanha, não é a polentinha, né? Porque, assim, ó, o que é o mais difícil para o tutor entender na rotina? Os animais, eles têm um tipo de metabolização que é um pouco diferente da nossa. Então, a gente tem que cuidar muito, porque a tendência da gente é assim, eu estar comendo alguma coisa e oferecer, né? Então, isso não é usar a comida caseira. Os animais podem comer? Podem, tá? Isso não impede a gente de fazer, mas a gente precisa fazer
tudo de forma muito correta, em função do metabolismo do paciente, do gato, do cachorro. Eles têm metabolismos diferentes. Então, para a gente poder oferecer uma dieta caseira, a gente precisa saber quais que a gente pode oferecer, quanto que eu posso oferecer. Talvez a dieta para o paciente X vai ser diferente para o paciente Y, entendeu? Então, assim, é tudo hoje, a gente tem muitos estudos em cima disso que mostram para a gente que a nutrição ela é assim e que a gente precisa ter tudo muito calculado, muito formulado e é individual. Cada paciente é diferente do outro, né? Mesmo ele sendo saudável, é uma dieta específica para aquele animal ali. Então, assim, eu posso fazer? Posso fazer. Não tem problema nenhum, desde que seja feito de forma correta. Perfeito. Porque o que eu vejo na rotina clínica? Os idosos, principalmente, né? São pessoas que ficam muito em casa, têm uma relação de afeto muito grande com aquele animal, estão sempre buscando uma coisinha ou outra, né? E aí tirar esse hábito da pessoa de dar comida para o animal é como se tu estivesse dizendo para ela que ela está fazendo tudo errado, né? Isso não é legal também, porque a gente tem que ter um feeling, né, com o proprietário também. Eles têm um vínculo, é como se eles sentissem que o que eles estão fazendo é importante para o animal, né? E aí, eu sempre vou te dizer assim, tá, pode dar, mas quando tu for dar, oferece isso aqui, isso aqui. Então, a gente tem que ir mexendo, tu não pode simplesmente dizer para a pessoa, não, não pode dar, né? Porque daí tu quebra toda a rotina, às vezes, do proprietário que é idoso, né? E assim, tá. Mas então eu ofereço comida caseira, nossa, eu ofereço todo dia, tô assistindo essa live, tô levando um choque de realidade. Que tipos de complicações eu posso ter oferecendo comida caseira? Por exemplo, obesidade, alergia, vômito. Se eu ofereço comida caseira assim, sem acompanhamento veterinário, que tipos de complicações a longo prazo, né? Porque isso, claro, né, gente, não é hoje. Eu dei hoje um petisquinho pro meu bicho e ele vai ter todas essas complicações. Na verdade, assim, né? As maiores complicações que a gente tem hoje é a obesidade, né? Então, a gente tem um problema, porque assim, as rações, elas têm, nas formulações, existem legislações para isso, né? Então, não são inventadas, não. Tem legislações que devem ser seguidas. Então, dentro dessas rações, todas elas têm o mínimo que pode ser usado. Então, tu não pode usar menos que aquilo ali. Por quê? Porque é o mínimo que os animais precisam para poder sobreviver. Né? Então, são rações, às vezes, calóricas. Aí, então, por exemplo, é bem comum a gente ver na rotina o paciente comendo a ração mais a comida, por exemplo. Né? Então, isso no contexto geral, se a gente fizer de forma empírica, acarreta a obesidade, tá? É o fator mais comum hoje. E a gente sabe quais são os riscos da obesidade depois. Uma alteração endócrina, hormonal, né? A gente tem alterações hepáticas, a gente tem aquelas alterações da parte óssea, articular, né? Do sobrepeso, a gente pode ter uma diabetes com o passar do tempo, né? A sobrecarga respiratória, dependendo de algumas raças, isso prejudica, né? Então, assim, e eu pegar e fazer uma dieta por conta, acontece a mesma coisa. Eu não estou fazendo, talvez, a quantidade certa da dieta. Daqui a pouquinho esse animal teria que comer 50 gramas de arroz, eu estou dando 200. Esse animal vai engordar, né? Então, a gente tem o fator da obesidade hoje muito, assim, presente na nossa rotina, tá? Outro fator que pode acontecer de desequilíbrios em função da dieta é a parte de minerais, tá? Então, a gente pode ter um paciente com excesso de cálcio, ou um paciente com falta de cálcio. A gente pode ter um paciente com falta de potássio, ou excesso de potássio, e vai indo, né? Então, por exemplo, dá um pouquinho uma deficiência de vitamina B12, né? Então, são coisas que na rotina são as causas mais comuns que a gente pega em relação a dietas que não são feitas de forma correta, né? Pelo menos isso é o que a gente vê na maior parte do dia a dia e em contato com outros colegas também de outros locais, de outras regiões. Então a gente vê que quando a gente se reúne, mais ou menos é tudo a mesma queixa, né? Então são essas mais ou menos o que a gente vê na rotina. Acredito que na clínica geral também deve ser assim, né? Sim. Tem uma dúvida também em relação a essas complicações que as pessoas me fazem bastante, e as alergias de pele? A alimentação está
está associada com alergia de pele do animal? Ela pode piorar o quadro, ela pode causar alergia de pele? Olha, as alergias cutâneas, principalmente, elas são hoje muito ainda estudadas, né? Eu acredito que é uma das patologias mais difíceis para dermatologia, né? Então, por exemplo, assim, a Sim. gente conseguir, o veterinário conseguir fechar o diagnóstico que aquele paciente é um alérgico alimentar, né? Hoje é muito difícil, porque a gente tem as doenças atópicas que são muito difíceis, então às vezes o veterinário tem que fazer uma triagem enorme para a gente ver se realmente é a alimentação o causador, né? E a gente sabe que os fatores Sim. alérgicos, eles são as proteínas, na maioria das vezes, né? Então, assim, pode ser Uhum. que o animal tenha nascido completamente saudável, sem problema nenhum, né? De problema de pele ou alguma coisa assim, e do nada ele desenvolveu. Então, assim, pode ser que desenvolva no passar da vida dele? Pode. Como qualquer processo alérgico, que nem nós humanos, por exemplo. Pode ser que a pessoa nunca teve nenhuma intolerância e com 30 anos de idade desenvolve uma Sim. intolerância. Os animais também. Eles têm esse problema, né? Então, assim, as Uhum. alimentações podem dar alergia? Podem. Elas podem estar dando cutânea, gastrointestinais, elas podem sim. São fatores do sistema autoimune e o organismo, a qualquer momento, ele pode rejeitar. Então, tanto dietas caseiras quanto dietas de ração, as duas podem desenvolver alergias, tá? Então, não é só a ração. A Então, dieta caseira também pode, tá? Então, tanto é que é a difícil, gente né? tem que ficar ligado na particularidade do nosso animal, Exatamente. né? Porque também a gente não pode botar numa caixa todos os pacientes dizer assim, isso aqui dá alergia Isso. para um, então não vou mais oferecer para nenhum, né? O pessoal Uhum. Aquele tá chocolate, dando né? oi. Então aqui tu já respondeu a próxima pergunta, que é que a alimentação pode estar associada à Pode. coceira. Então, Pode. pode, como não Então, pode, então a gente tem que avaliar esse paciente, né? E até para a gente fechar esse diagnóstico, geralmente a gente faz restrição de alguns alimentos, deixa o animal um tempo uhum. sem, para depois submeter ele a esses alimentos de novo e ver como ele reage, né? Então, isso o clínico geralmente vai fazer o acompanhamento quando se tem a suspeita Que disso, seria a né? triagem, né? A triagem, a gente fala, a triagem ela não é fácil quando tem uma alteração de pele, né? São triagens difíceis de Sim. serem feitas, né? Então, é isso aí. É um processo mais É, longo do que só eu responder por é, WhatsApp alguma é coisa do isso aí, é gênero, isso aí. né? Então, a próxima pergunta, tu já meio que respondeu, mas vamos ver se tem mais alguma coisa para dizer sobre isso, tá? Posso misturar frango e arroz ou outros alimentos à ração? E com ração de tratamento? Acho que essa parte da ração de tratamento é um Eu vou deixar detalhe. do tratamento por último, tá? Olha só, eu posso fazer um cálculo, olha o que eu tô falando. Cálculo. A gente tem uma forma de calcular quantos animais podem comer de ração. E a gente consegue associar junto com a ração o quanto ele pode comer de alimento e qual o alimento. Entendeu? Não é simplesmente eu pegar uma ração. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cachorro e eu dou uma Tá, ração super prêmio. Não vou me deter em marcas aqui, tá? Dou uma ração super prêmio. tá. Viro o rótulo do pacote, porque isso é o que mais acontece na nossa rotina. E vejo lá, ele pesa 15 quilos, tá? 15 quilos eu tenho que dar 200 gramas, por exemplo. Eu vou dar 100 de manhã e vou dar 100 de noite. Só que dentro dessas 200 gramas, eu tenho tudo aquilo que está no rótulo. Eu tenho, às vezes, ali 30 e Uhum. poucos por cento de proteína. Então, quer dizer, ó, uma ração boa, entendeu? Né? E aí, o que eu faço? Sim. Ai, coitadinho, né? Então, eu vou fazer assim, eu tô dando uma super prêmio de 30 e poucos por cento de proteína, mas eu sou leiga, eu não sei. Eu não sei que tem tudo aquilo ali dentro. Eu Uhum. acho que não tem na minha cabeça. Parece que falta, né? Isso que Claro. acontece, é difícil para os tutores isso. Aí, o que eu faço? Aí, eu vou colocar uma carninha e um frango, vou misturar as duas carnes. Então, assim, gente, eu tô Uhum. colocando. Aí, claro que aquele cachorro vai ficar feliz. Óbvio, o cachorro saudável, ele come 15 quilos de ração de uma vez, se tu der. Entendeu? Né? Aí, Uhum. o que a gente tá fazendo aqui? Tá. Aí, tu vem e tu não consegue, porque a gente entende o cálculo, né?
putz, esse cachorro tá comendo uma ração. Aí tu vê lá o rótulo da ração. 30% de proteína. Aí ela botou mais carne vermelha e mais frango. Quer dizer, uma ração que tinha 4.000 quilocalorias, meu Deus, eu tô pulando para quase 4.700, 4.500 quilocalorias. Tipo assim, eu tô dando uma carga proteica enorme, tô dando uma carga de caloria gigantesca, entendeu? Claro que o cachorro tá gostando, o cachorro adora gordura, ele quer carne, é que nem o gato, é um atrativo, eles são carnívoros, não adianta. É que nem nós. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Só que aí eu acho que às vezes é por falta de informação que o tutor faz isso. Ele não faz de propósito. Não, não é. É falta de conhecer. Porque no momento que tu calcula o quanto de ração, porque tu vai ver na família, qual a ração que tu dá? Essa. Então nós vamos calcular X de ração para X de comida que tu vai colocar junto e quais as comidas. As pessoas começam a aprender, entendeu? Aí, às vezes, o animal começa a perder um pouquinho de peso, sabe? Começa tá mais ativo, claro, ele não tá com uma carga. Porque, assim, quando come muito, a gente faz uma carga inflamatória, isso em qualquer espécie é assim, né? Então, a gente pode misturar, mas de forma correta, né? Que nem as rações de tratamento, né? Por exemplo, assim, a mais comum da gente ver na rotina é pegar uma ração hipoalergênica e misturar frango. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, assim, a pessoa tem que explicar muito bem isso. Tipo, se ele está comendo uma ração hipoalergênica, é porque eu tenho que tirar o fator de proteína da rotina desse paciente. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso saber se ele é alérgico alimentar. Se eu ficar botando uma ração hipoalergênica que tem um custo elevado, ela não é uma ração barata, né? As rações, elas tiveram um aumento muito grande, né? Se eu botar o frango junto, eu não estou conseguindo trabalhar o tratamento. Claro que a ração vai ficar mais palatável, entende? A gente sabe disso, mas para o tratamento isso atrapalha muito, né? Não, e eu tenho clientes que, tá, doutora, eu tô fazendo bem certinho, eu tô dando a ração hipoalergênica, só a ração. Aí eu falo, tá, e tu tá conseguindo administrar o Apoquel, por exemplo, que é um dos remédios que eu indico? Sim, eu boto na salsichinha e ele come super bem. Eu digo, mas gente, a salsicha. E as pessoas também, por pagarem caro a ração hipoalergênica, elas querem um resultado assim, né? E aí chega aqui e me diz, eu tô gastando uma fortuna com essa ração e ela não tá fazendo efeito. Uma semana depois da consulta. Só que leva 2 meses para a ração hipoalergênica fazer o efeito esperado dela. Então, tudo precisa de paciência e orientação, né? A orientação. E assim, ó, a maioria dos tutores, quando tu orienta, eles começam a entender as coisas, sabe? Então, eles começam, puxa vida, é verdade. Né? E às vezes é uma substituição de fator. É ensinar como que eu deixo mais palatável, entendeu? Uma ração. São tudo coisas que a gente consegue trabalhar e quando tu vê o animal tu comendo, entende? Sem tu ter que pôr a carne. Sim. E outra, a gente acostuma eles a isso. A gente acostuma os animais a comer só a ração, só mistura alguma coisa. Entendeu? A gente tem esse costume. Eu também, às vezes, a gente faz esse... Eles não estão burros, Não né? é só os tutores, nós também, entendeu? Eles comem muito melhor quando tu mistura alguma coisa, entende? Só que a gente sabe que o fator ali que tá dando problema, né? Então, é difícil entender isso. Até o momento que tu vê que dá certo, quando tu consegue fazer, sabe? Então, não é bom. Tipo, a ração hipoalergênica não é bom misturar, tá? O correto é não misturar ela. Ela tem que ser comer sozinha, que nem uma ração renal. Se ela é renal, é porque o paciente precisa comer um X de proteína. Se eu botar carne junto, eu vou piorar o rim. Então, tem tudo coisas que a gente consegue melhorar e de forma correta dentro da nutrição, sabe? Então, existem cálculos para tudo isso, sabe, Paulina? Então, é muito tranquilo hoje um animal comer ração com comida. A gente tem cálculo para fazer esse tipo de coisa, né? Então, é muito tranquilo, né, de fazer. Precisa só da orientação certa. Agora, eu acho que eu não vou... Ah, tá. Eu coloquei aqui numa das perguntas, mas então eu vou falar já ela agora. E as frutinhas? Porque, assim, meus clientes dizem assim pra mim, não, meu cachorro come só ração, só. Não tem coisa que eu
exijo lá em casa que coma só a ração. Ele gosta muito de fruta, daí, tipo, já saiu da ração na conversa, né? Ah, mas como assim? E que quantidade de fruta tu dá? Ah, ele come morango, come banana, come isso, come aquilo. As frutas, elas são inofensivas, sabe? Pode dar, que quantidade pode dar, porque eu digo assim para eles, tá, mas tu vai dar fruta, tu tem que escolher uma por dia. E essa uma é uma quantidade de uma colher de café por dia, não, porque elas carregam a frutose dentro delas e é um açúcar, não é, não é inofensivo, né? Eu vejo que nos pré-operatórios, quando eu vou fazer os exames de triagem, né? Fosfatase alcalina está sempre aumentada em animais que comem frutinha. E eu descubro que eles comem fruta por causa da fosfatase alcalina. E aí eu pergunto pro dono, que tipo de fruta tu dá? Eu já entro nessa pergunta desse jeito. Ah, ele gosta muito de bergamota, gosta, né? E aí, então, as pessoas sentem, porque os nutricionistas humanos dizem para nós que fruta, se for comer, tiver com muita vontade de comer alguma coisa, come uma maçã, né? E os animais gostam mesmo, né? Só que não é inofensivo para o pet. Pensa que o estômago dele é minúsculo, né? E aí tu vai dar, dou uma banana, tu encheu aquele estômago. Na verdade, assim, ó, a gente pode dar fruta, tá? A gente consegue introduzir ela dentro de dietas, não tem problema nenhum, escolhendo bem as frutas, tá? Então, assim, eles podem comer banana? Podem, mas não todos os pacientes podem comer banana, porque além do açúcar, tem todos os minerais que estão ali dentro e todos os carboidratos também, né? Então, a gente tem que cuidar muito, porque, assim, a fruta, ela é saudável, mas ela pode fazer ganho de peso, ela pode interferir em vários fatores, né? Então, por exemplo, a banana é uma fruta extremamente calórica. Para te fazer um cálculo de banana para um cachorro, às vezes é tão minúsculo o pedaço que não vale a pena oferecer a banana para aquele animal, entendeu? Por quê? Porque tem muita coisa na banana, tem potássio, tem que fechar tudo numa dieta, né? Então, assim, a gente orienta, tá? A gente dá sempre mais preferência às frutinhas brancas, né? Até pra gente deixar uma dica aí pro pessoal também, né? As frutinhas brancas, por exemplo, o melão, a maçã, a pera, tá? Que são frutas mais ricas em água, tá? Não tem tantos fatores na parte inflamatória. Por exemplo, assim, um paciente, por exemplo, que ele é renal. O paciente renal, ele tem todos os eletrólitos dele com alteração. Sódio, potássio, cálcio, fósforo, né? Então, são pacientes que têm uma restrição alimentar muito grande, né? Então, a gente tem que cuidar todos esses fatores, né? O meu cachorro, ele adora comer maçã. Tipo assim, gente, meia maçã é muito para um animal, né? A gente não pode ver no nosso, eu como uma maçã, ele come meia. Não. Tipo, um spitz desse tamanho, um shih tzuzinho, sabe? Então, é que nem a gente falou, o tamanho do estômago. Gente, o cachorro, ele come até o estômago ficar um balão se a gente deixar, entendeu? Ele fica um balão enorme. Né? Então, hoje a gente consegue fazer o cálculo de frutas com a dieta, tá? A gente consegue, tá? Só que, claro, tem que ser tudo muito bem escolhido e é tudo muito individual, sabe, Pauline? Então, por exemplo, assim, talvez o paciente que eu tô dizendo para comer maçã, se ele tem diabetes, ele não vai poder comer. Entendeu? Que talvez aquela quantidade X de maçã é suficiente para mexer na glicemia dele, talvez uma curva glicêmica. Então, se quiser, são tudo fatores que é muito individual, como nós também, né? Talvez a minha dieta é totalmente diferente da tua, a gente não sabe, né? Então, pode, desde que seja com as quantidades calculadas certinho, que seja feito correto para aquele paciente ali, para ver se ele pode ou não pode comer. A maioria deles a gente às vezes tem que tirar, tá? Eu não vou te dizer que não, a maioria tem que tirar, porque tem alguns fatores para a pele, por exemplo, que a fruta pode interferir, né, na parte de alergia, que a gente vai ter que tirar para fazer os testes, né? Tá? Não temos como saber. Então, assim, podem comer, podem, mas desde que seja tudo muito calculado, muito certinho, sabe? Também então dá para dizer, pode dar à vontade. Não, não dá. A gente não pode dar fruta à vontade, tá? Então, a gente pode dar, mas com a mesma coisa da comida, tá? Da mesma forma da comida, né?
É um prazer curto e que leva a malefícios de longo É. prazo E depois, outra né? coisa Então, agora, a gente tem que pensar e nisso outra também. coisa que eu até estava me lembrando agora, há uns anos atrás, não faz muito, acho que foi ano passado, eu tive 2 casos já, tá? Que o animal engoliu um pedaço de maçã tão grande, porque tem animais que não mastigam, né, gente? Que sugam, engolem inteiro, É. né? E ficou preso no Uhum. esôfago, né? Que eram animais pequenos, então, quer dizer, formou até um corte Sim. estranho, sabe? Então, tipo, aí tu vai ver lá um pedaço Uhum. enorme de maçã. E normalmente é a maçã que faz isso, tá? Porque a maçã é doce. O cão tem uma atração por doce muito grande, tá? O cão sente muito o gosto do doce, então por isso que ele gosta do doce. Tá diferente do gato, que não tem Uhum. papila degustativa para doce. Então, o gato não tem isso. Por isso, o gato ele gosta da textura, não é que ele gosta do iogurte, não, ele gosta daquela textura, ele não sente o gosto do doce, né? O cachorro não, ele sente o Uhum. gosto. Então, ele adora coisa doce, entendeu? Então, a banana é doce, a maçã é doce, chocolate, né? Então, são coisas que a gente tem que cuidar muito da rotina. Então, não dá para liberar à vontade, não. Uhum. Perfeito. Um cliente, o Rafa, fez uma pergunta ali, eu não quero perder essa pergunta. Ele disse assim: é normal os animais diminuírem a ingestão de alimento no Muito calor? comum. Muito comum. Que normalmente o que eles fazem? Eles comem pouco durante o dia, tá? Eles aumentam a ingestão de comida mais à noite, tá? Que é um horário que começa a refrescar Uhum. um pouco, tá? Isso é um fator muito comum de acontecer nos dias muito quentes. O importante é eles ingerirem água, né? O tutor observar se está tomando água, se esse paciente está vomitando, ou se está com algum desconforto, alguma alteração, né? Sim, se não tá daqui a pouco perdendo muito É, peso, porque né? pode ter Então um é fator normal. saúde envolvido, né? Não só calor. Agora, não, o animal Uhum. está completamente Isso. saudável, é comum. É comum eles comerem menos, sim, principalmente durante o dia. Perfeito. Eu queria saber de ti, assim, Gil, dos teus estudos, né? Alguns alimentos que são da nossa rotina, que parecem inofensivos para nós, mas que são tóxicos ou podem causar patologias, assim, nos animais, né? Por exemplo, um exemplo, o feijão. Feijão é um alimento que a gente pode comer todo dia, o ser Uhum. humano, né? E se a pessoa dá o resto do alimento dela para os animais que ela tem em casa, o cachorro do pátio e tal, é tóxico, né? Para eles, faz mal o feijão para eles. Uma cliente perguntou aqui: romã é tóxico para cães e gatos? Então, comenta um pouquinho assim, tem muitos, Uhum. né? Mas assim, os mais corriqueiros na nossa rotina. Olha, o feijão, por exemplo, acho que o feijão, sim, ele é uma coisa muito corriqueira, tá? Tem dietas que a gente consegue usar o feijão, tá? Normalmente são usados o feijão branco na dieta, tá? Então a gente calcula eles. Qual que é o problema do feijão? A gente não come feijão cozido na água, gente. A gente come o feijão completamente temperado. Não tem ninguém que come feijão Uhum. cozido na água com sal só. Não tem, né? Todo mundo põe muito tempero no feijão. O problema é esse, tá? O problema não é sobrou o feijão e eu dou, tá? Não é o dar o feijão em si, porque tem dieta que a gente usa feijão branco, tá? Que tem umas quantidades. A gente não usa tanto o preto em questão de minerais que ele tem, né? Ele tem uma carga maior de ferro, né? É um alimento que produz muito gás na digestão, então também a gente não vai fazer isso com os animais, né? Uhum. Então a gente usa nutrientes que não tem tanto esse fator. Então, normalmente o feijão branco ele é o mais utilizado em dietas, tá? Só que o que que acontece? A gente vai colocar ele na dieta dos animais cozido na água. Eu não vou dizer, olha, vai lá e compra o kit feijão e faz o feijão pro teu cachorro. Não, né? Eu não posso fazer isso, entende? Eu não posso botar um caldinho ali de Uhum. galinha, alguma coisa assim, não. Então, às vezes, o fator que faz mal para eles é o que vai dentro, não o alimento em si, né? Tá? Então, por exemplo, o exemplo do feijão é Uhum. esse. Imagina se tu der um prato de feijoada para o cachorro. Eita, acho que falhou aqui a internet. Será que foi a minha ou foi a dela?
Gio. Vocês estão me vendo ainda? Galera, tá me vendo ainda? Tá vendo a Giovana? Ixi, Maria, a Giovana sumiu. Vamos tentar de novo. Vocês estão me vendo, galera? Ah, essa parte do alimento é tão importante. Alguém me dá um retorno aqui se tá tudo bem. Tentar convidar a Giovana de novo, gente. Nós estávamos numa parte muito importante. Obrigada, Lu, por responder. Lia. Essa parte é tão tóxica que até a Giovana caiu. O que está acontecendo, gente? Socorro. Vamos ver se a Giovana consegue entrar de novo. Vamos ver ela entrando aí. Nós não podemos desistir desse assunto, né? Essa aqui é a ideia. Bom, enquanto a Giovana não entra, vou mandando perguntas, né? A gente ainda tem algumas para citar, mas são as perguntas mais recorrentes da clínica. Essa observação que ela deu aí, que pode ser dado feijão para o animal, nem eu sabia. Eu sempre disse para os clientes que não podia dar feijão, na dúvida não dá, por causa da questão dos gases, né? E agora a Giovana citou ali que controladamente a gente consegue sim dar feijão para o animal, mas com acompanhamento clínico, né? Vamos ver se ela me dá um olho aqui. Ela disse, caiu. Então, a gente tem ainda perguntas para responder no sentido da dicas, né? Dicas, o que eu posso dar de... deixa eu ver aqui. Meu pet fica me olhando enquanto eu como. O que eu posso oferecer para ele? Isso eu quero perguntar para ela também. E sobre as marmitinhas. 5, 7, 10 anos a mesma ração. Perfeito, Rafa. Vou perguntar. Gil, vou te chamar. Vamos voltar, galera. Nós temos até as 9. Aceita aí, aceita aí. Acho que agora foi, né? Tá, caiu na internet. Acho que a alimentação é muito tóxica, é um assunto muito tóxico, né? Caiu bem nessa hora. Mas vai lá, Gil. O que é tóxico que a gente não pode dar no nosso dia a dia? Nós temos um tempinho aí. Olha só, gente, uma coisa que, assim, que a gente tem que frisar muito. O romã, eu vi que foi a Cris que pediu ali. O romã, Cris, eu vou ter que ver, tá? Porque é uma coisa que não tá na nossa rotina. Eu nunca indiquei, nunca nada. Eu acredito que o romã não tenha fator de ser tóxico, mas eu não vou poder responder, tá, Cris? Eu não sei do romã, tá? Eu teria que dar uma estudada. A gente coloca depois nos comentários do vídeo salvo. Tá? Uma coisa muito comum na nossa rotina é o chocolate, né? A gente sabe do chocolate, acho que isso é a grande maioria dos tutores hoje já sabe. Tá? Outros fatores tóxicos, por exemplo, a cebola e o alho, né? Tá? Então, por exemplo, assim, animais que comem uma quantidade muito grande, a gente sabe que libera muita toxina, inclusive pode fazer até lesões renais agudas graves, né? A cebola. Né? Por exemplo, assim, frutas cítricas para pacientes que têm alterações de estômago, por exemplo. Não é que ele não pode comer, pode ser que isso piore a doença que ele tem. Né? Então, por exemplo, na nossa rotina a gente tem que cuidar dessas coisas, né? Por exemplo, a uva. A gente sabe que a semente da uva é um problema, né? Então, que ela tem os fatores tóxicos, né? Então, tem coisas assim que a gente teria que... Por isso que seria legal, por exemplo, se as pessoas conseguissem ter contato com o nutricionista, né? Isso que seria legal na veterinária, né? Ajudaria muito, né? Muito. E que mais que eu ia te dizer? A questão da cebola e do alho é muito importante tu falar, porque como o hábito, gente, pelo menos aqui no meu bairro, é cultural, né? Tu dá o resto do que tu tá comendo. Eu, por exemplo, não sei começar uma comida sem uma cebola, entendeu? Então, assim, eu vou dar risoto pro meu cachorro, porque é o que sobrou do almoço. Tem cebola, tem alho, muitas vezes. Vou dar estrogonofe, lasanha, tudo que vai um molho vermelho, geralmente a gente faz a base inicial com cebola. Então, é muito fácil tu intoxicar o teu animal. E assim, eu já perdi paciente por causa de cebola, tá? Então, isso aí é o fígado daquele animal estava destruído. Mas foi de uma hora para outra que o animal morreu. E
fazia anos que comia cebola. Então, assim, o fígado é o único órgão que, graças a Deus, se regenera. Graças a Deus. Né? Graças a Deus se regenera. Então, por isso que muitas vezes o dono não consegue notar que, mas ele tá bem, o animal tá bem, mas o fígado tá morrendo, né? E aí chega um momento que ele não se regenera mais, faz uma cirrose, faz uma lipidose, e aí a gente não tem mais o que fazer com aquele animal, porque o fígado começa a criar cicatrizes nele, e nessas cicatrizes não acontece a regeneração, né? Então, aí a gente peca nesse sentido. O Rafa tá participativo hoje aqui, eu tô gostando de ver. Ele perguntou assim, ó, mas a gente pode dar 5, 7, 10 anos o mesmo alimento todo dia para o animal? Pode, né? Pode. O que tu acha sobre isso? Se for um alimento bom, né? Eu sempre digo assim, ó, gente, um animal saudável, ele come o que tu colocar, tá? Um animal saudável não é seletivo. Se o animal não está aceitando aquele alimento, se ele está enjoando daquilo ali, é porque ele está com alguma alteração, tá? Então, assim, a tendência da gente é assim, ó. Ai, não quis comer hoje, não quis comer amanhã, eu vou lá e troco a ração. Ah, comeu. Daqui 2 dias ele vai fazer o mesmo comportamento. Aí eu vou lá e troco de ração. Ele vai fazer o mesmo comportamento. Por quê? Porque esse animal não tá normal. Ele tem alguma alteração. Cachorro normal é aquela velha frase que a gente diz. Cachorro saudável come até pedra. Tá? Isso é fato do cachorro. O gato é outros 500, né? Porque o gato, ele forma o paladar dele até os 6 meses de vida. Então, quanto mais coisa ele conhecer até os 6 meses, mais ele vai aceitar. Se ele conhecer só a ração seca, ele vai comer só a ração seca. E se for redondo, ele vai comer só redondo, não vai aceitar a quadrada, entendeu? Então, o gato é diferente, porque o gato é da textura, é do cheiro, o gosto mais ou menos. O gato é muito do cheiro e da textura. O cachorro não. O cachorro, assim, o cheiro é bom para comer. Se tem banha ao redor de uma pedra, ele vai engolir a pedra, porque ele acha que é banha. O cachorro, ele faz isso. O gato, não. Então, assim, os animais, eles podem comer a mesma alimentação a vida inteira deles, não tem problema nenhum. Tá? Isso aí, se ele tá bem, se ele tá saudável e tá aceitando super bem, ele tá bem, tá com saúde. Agora, se a gente começa a troca, esse animal tá com alguma coisa, tem que descobrir o que tá acontecendo. Não é normal do cão, né? Mas às vezes o próprio dono troca porque na cabeça dele, ele tá com pena do animal, que, ai, mas já faz 1 ano que ele come a de frango, vou comprar a de carne. Porque a gente vai no restaurante, uma semana já enjoou do gosto, né? Mas os animais, eles não têm esse paladar seletivo, né, Gil? E assim, quanto mais a gente apresenta para eles, a gente vai aflorando algumas papilas. Então, a gente tá criando essa seletividade deles, né? Então, eles estão percebendo, gente, os animais, eles são espertos, eles estão percebendo que a gente está mudando o alimento deles, está botando sachêzinho, isso, tá aquilo, né? Eles percebem os animais percebem o nosso comportamento, né? A gente não pode subestimar isso neles também, né? Não, e outra, a gente condiciona eles, né? A gente condiciona eles como a gente quer na alimentação. Por exemplo, assim, eu tenho uma Spitz, tá? Que eu ganhei de uma colega, tá? Ela fica sentada na frente da geladeira porque ela sabe que eu vou pegar algumas coisas que ela gosta, por exemplo. Entendeu? Porque eu intercalo para ela, em alguns momentos, ela come ração com alguns X de alimento, entendeu? E ela sabe os lugares que estão. Por quê? Porque eu condicionei, ela se condicionou. Aí, quando ela muda de ambiente, ela fica um pouco perdida. A gente percebe na parte do condicionamento. Então, a gente vê o quanto isso influencia na parte nutricional deles também. Né? Porque a gente condiciona. Olha, dona, eu só como se tu botar a coisinha na ração, tá? Senão eu vou ficar sentado aqui esperando até tu botar. Entendeu? Por quê? Porque eu condiciono eles a fazerem isso. Eles sabem que eles vão ganhar. Eles sabem que eles ficam ali esperando, até a gente dar, entendeu? Eles sabem disso, né? O gato não. Eles são metódicos também, o gato, né? Não. O gato, assim, ó, ele tendo o lugar dele lá nas alturas e o prato de comida dele ali, tchau. Entendeu? Então, é difícil a gente condicionar o gato, né?
para isso. Agora o cachorro não, ele sabe a hora do petisco, ele sabe que se ele fizer o xixi no tal lugar, ele vai ganhar tal negócio. Gente, tem cães que fingem que fazem xixi para ganhar petisco. Entendeu? Então, assim, ó, essas coisinhas são pequenininhas, mas a gente tem que começar a aprender como tutor também. Porque nós veterinários também somos tutores, entende? E é difícil pra gente também. E a gente não sabe até que ponto os animais sabem das coisas, né? Hoje eu tenho uma bebê humana e a gente não sabe a partir de que momento eles começaram a entender o que a gente está falando. E os cães entendem muito mais da gente do que a gente deles. E isso aí que tu falou é muito verdade. Eu tenho uma paciente que ela fez há 10 anos atrás uma cirurgia na pata. Ela botou pino. E aí ela mancava, né? E por ela estar dodói, a dona fazia todas as vontades dela. Até hoje, quando a dona xinga ela, ela ergue a pata. Que ela operou há 10 anos atrás. Então, assim, a gente entende pouco deles. Mas, assim, falando de gato, vou botar uma questão que não estava aqui no nosso composê. Porque tu falou uma coisa que eu acho muito importante, até para eu saber, tá? Orientar meus clientes. Essa questão deles formarem o paladar até os 6 meses. Como que a gente faz essa apresentação de alimentos sem ser irresponsável e sem ficar refém depois desses alimentos? Porque assim, ó, o que acontece, tá? Isso são estudos que foram feitos da parte nutricional de gatos, né? Então, hoje a gente sabe que eles formam o paladar até os 6 meses, tá? Então, o que a gente costuma orientar na parte de gatos? Quando a gente pega um gato pequenininho, ele tem que conhecer a maior quantidade de alimentação possível, né? Então, o que a gente engloba aqui? Ração seca, sachê, o sachêzinho que veio quadradinho, né? Tá? A pastosa, que vem o patê, tá? A gente pode apresentar para ele a textura das carninhas cruas, entendeu? Então, assim, quanto mais o gato conhecer, mais ele vai aceitar depois. Então, quando eu tiver um gato com alguma doença, ele não vai parar de comer totalmente, entendeu? Por quê? Porque algum daqueles alimentos que ele conhece, que ele é acostumado a comer, ele pode ser que ele aceite. Então, pode ser que ele aceite uma carninha crua, pode ser que ele queira não o sachê, mas ele queira o patê, né? Talvez ele vai querer só a ração seca, mas por quê? Porque ele conhece um monte de coisas. Gatos, a gente tem que nos mostram na rotina que comem só ração seca, por exemplo, quando eles ficam doentes, eles param de comer total, porque eles não conhecem outra textura, eles não conhecem outra alimentação. Então, a gente já tenta ensinar os tutores, quando tem os gatos pequenininhos, a já fazerem esse tipo de trabalho, tá? Porque a gente sabe que o gato toma menos água, então a importância do sachê e da pastosa estarem envolvidas aqui na jogada é uma forma de introduzir mais água na dieta, tá? Ah, não, mas ele vai no pote, às vezes ele fica se olhando no pote, ele não tá tomando água, às vezes ele tá molhando só, entendeu? Se vocês pegarem um pote de vidro, é muito legal fazer isso. Um pote de vidro transparente, botarem um espelho embaixo, gente, ele se olha, o gato, ele é o rei da selva. Ele é egocêntrico, ele quer se olhar, ele não quer olhar o outro, entendeu? Ele vai ficar se olhando, e a gente acha que tá tomando água, ele tá molhando o bigode, tá molhando, entende? Ele não tá tomando água, né? Ele toma pouca água, né? Ele é do deserto, ele come carne crua, dentro da carne crua tem muita água, entendeu? Por isso traz com os animais a gente hoje, entendeu? Isso traz para nossa rotina, então a gente tem que saber isso. Por isso que o gato ele é carnívoro estrito ainda, a evolução dele é carnívoro estrita, né? Então o gato precisa comer carne crua porque tem taurina e tem água, né? Ponto. Então por isso, assim, ó, quanto mais coisas ele provar, melhor. O cachorro é muito fácil, né? O cachorro em qualquer fase da vida, qualquer coisa diferente que tu dá, ele pá. O gato não, né? O gato é completamente um rei, a gente fala, né? Ele é diferente, né? Sim, ele é nosso dono, não o contrário, né? Então, fica a dica aí. Uma dica assim, ó. O pet fica me olhando quando eu tô comendo. O que eu posso oferecer nesse momento? Porque eu já acostumei que eu vou dar petisquinho, porque... Desculpa. Eu digo para os meus clientes assim, eu me viro nos 30, né? Mas agora tô falando com uma especialista.
Eu tô comendo. Eu sempre dei comida pro meu pet, ele fica me olhando. Aí eu digo pro cliente, leva um pote de ração pra cima da mesa, e quando eu te pedir, tu dá ração, né? Ai, mas ele sabe que eu tô dando, que eu tenho outras coisas na mesa. Então, o que que pode ser dado de petisco pro animal? Ou não pode, né? Fala que dá a tua O que que eu orientação. oriento? Os animais que têm essa rotina de toda vez que a gente senta na mesa ter que comer alguma coisa, eu peço para o tutor fracionar em 3 vezes a refeição, né? Então, de manhã, Tá. a refeição do meio-dia, se as pessoas almoçam em casa, dá aquela porçãozinha para ele ali, né? E de noite, a refeição dele da janta, a gente fala, tá? Ah, mas às vezes ele tá ali e não quer comer ração, que nem tu falou, né? O que que eu oriento a fazer? A não colocar coisas muito calóricas para oferecer, tá? Não dar muita carne, não dar nada que tenha muito massas, temperos, coisas assim. Então pega um legume, às vezes só porque tu picou um pouquinho de chuchu em cima da ração, eles comem, sabe? Porque na cabeça eles não sabem o Uhum. que que é que tu tá comendo, eles sentem o cheiro, né? O cheiro da fritura, Sim. o cheiro da carne, o cheiro do molho, eles sentem o cheiro. Mas na hora que tu bota, ele pode ser que ele Uhum. ache que é aquilo que tu tá ali. Entendeu? Porque o cheiro tá. E às vezes é suficiente para ele comer. Às vezes um pedacinho de chuchu já é suficiente para ele sair feliz, entendeu? Ou um pedacinho de uma maçã. Ou Perfeito. às vezes as pessoas que moram em casa. Joga uma bolinha lá fora, às vezes eles querem brincar, querem ficar no pátio, fazer outras coisas. Talvez na hora de refeição, ele não tem que estar Uhum. ali. Ele tem que estar lá fora, tem que estar, entendeu? Então, são coisas que a gente acostuma eles Uhum. desde pequenininho, a gente não vai ter esse problema daquele cachorro gritando nos pés de meio-dia, né? Porque tem cães que Sim, são histéricos, que ficam gritando, que é um horror, né? Que pulam, que gritam, né? sim. A gente sabe que é difícil. Aí a tendência da gente quer dar pra ver se para, né? Ai, põe um tupim pra ver se para Sim. de latir. Né? Só que às vezes E aí funcionou, só né? que aí eu condicionei a deixar ele fazer isso. Porque eu posso condicionar ele que Uhum. na hora das refeições ele tem que ficar lá fora no pátio brincando, entendeu? Não no pé da mesa Uhum. gritando, né? Ou talvez na hora do meio-dia é aquilo que tá ali, né? Só que a gente já tem que aprender, nós temos que aprender, tá? Que aí esse tipo de Sim. coisa é difícil de acontecer. Tem que ter pulso Pulso firme, né? É firme. difícil isso até com filho. Imagina com É, bicho, pulso né? firme. Tá, nosso tempo tá Tá? acabando e estamos na última pergunta. Nós somos ótimas, até com problema, Técnico a gente né? conseguiu. Um problema técnico que aconteceu, não deu problema aqui nas nossas perguntas. E adicionamos mais. Tá, então a pessoa assistiu essa live, daí ela pensou assim: não, eu preciso de uma orientação de nutricionista, eu quero fazer então o cálculo certinho para o meu animal, eu quero fazer a alimentação certa para ele. Eu não quero dar só ração, por exemplo, eu quero adicionar Uhum. comida caseira. Então, daí a pessoa marcou uma consulta com a doutora maravilhosa Ah, Giovana, e aí ela disse, ela quer saber se posso fazer então marmitinhas com o que tu orientou e congelar, e aí sim. nas refeições Uhum. descongelar. Sim. Hoje a gente tem aqui na nossa região, aqui em Caxias, colegas muito queridos que trabalham com a parte de nutrição, tá? Inclusive, até vou começar também a trabalhar junto, assim, né? Depois, se alguém quiser informações, também pode me chamar, Pauline, não tem problema, tá? A gente pode, sim, hoje a gente tem empresas, por exemplo, que a gente faz todo um cálculo da comida e eles mandam tudo congelado a vácuo, fica tudo no freezer, entendeu? Tem lá as datas de validade. A gente não precisa nem fazer Não. marmita, já está Hoje pronta a tem marmita. empresa que tu manda a dieta, eles te mandam elas prontas já, entendeu? E ela é calculada Perfeito. individual, ela é feita para aquele paciente, entendeu? Ela vai ser diferente do fulaninho, entendeu? Então, Nossa, é isso é muito muito legal. E importante. aí eles mandam tudo a vácuo com suplementação, porque a suplementação é muito importante, porque não é só comida, nós temos que suplementar a dieta caseira, tá? Porque a gente não consegue extrair para eles tudo na alimentação, muito não é metabolizado, então a gente precisa introduzir. E a gente tem empresas que mandam e a gente fica tudo congelado, entendeu? E eu tenho vários tutores que fazem a comida e congelam tudo em potinhos. Então, tem tutores que fazem para 15 dias, tem Uhum. tutores que fazem para 7 dias, tudo congeladinho. A única coisa que a gente pede é que não ofereça gelado, sempre em temperatura ambiente Uhum. ou morno, tá? Então, a gente orienta isso. Não o gelado, né? Em temperatura ambiente ou morno, ele se torna mais palatável, mais atrativo para eles também, né?
Aí descongela em banho-maria ou pode usar o Olha, micro? tem pessoas que tiram, por exemplo, durante a noite, deixam em cima da pia e no outro dia bota tipo 20 segundos no micro-ondas e dá bem morninho. Pode ser assim também. Tem pessoas que fazem no Tá, banho-maria. Isso aí hoje não tem nada de contraindicação, sabe? Então pode ser feito de qualquer forma. tá. É. É que tem linhas mais alternativas, né, que são contra as ondas do Mas aí micro-ondas, aquece em então banho-maria. pedir a Aquece em banho-maria. É o mais Perfeito, saudável, é o aquecer em banho-maria, né? É o mais saudável. certo. Mas também 20 segundos no 10 micro-ondas não segundos. vai É. mudar os Eu nutrientes não do posso dar alimento, né? fervendo, eu não posso dar aquela comida queimando, fervendo, não dá, né? Eles não sabem. Ele vai direto, ele vai se queimar. E aí ele não É. consegue ter a noção do quente, assim, né? E aí ele vai ter medo daquela Pois é, comida, tem que né? dar, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente abordou os assuntos mais importantes. Eu preciso mesmo te dar tchau, Sim, porque o Instagram me vamos. derruba em uma Sim. hora. Daí eu não vou conseguir te dar tchau. Mas eu quero te agradecer Imagina, eu que muito a agradeço. disponibilidade. Eu sei que tu tem agenda lotada e é congresso, e é voos, e é uma coisa muito Mas é louca. bom. E aí tu conseguiu abrir uma brechinha para nós, para os nossos Claro, clientes. sempre. Então, agradecer quem esteve com nós e fez perguntas Isso. também. A gente ainda está disponível, né, para tirar essas dúvidas. Pode mandar Isso, direct pode para mandar. nós. E, e acho que é isso. Muito Muito bom. obrigada por ter Imagina, eu que participado. agradeço. Bom trabalho, boa semana. Boa semana para ti Qualquer também. coisa, Um pode chamar. beijo. Tchau. Tchau, tchau.